Olá amigos e amigas fãs do esporte que acompanham aqui o canal Opinião Play. Hoje vamos trazer para vocês a entrevista que fizemos com o técnico Tite da Seleção Brasileira. Como a entrevista ficou um pouco longa, resolvemos dividi-la em 3 partes. Na segunda parte, essa que você vai assistir agora, o Tite vai falar um pouco sobre a formação multidisciplinar da equipe técnica e a relação entre o treinador e os jogadores. Antes de você assistir a esse vídeo, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva, deixe aquele like bacana, deixa lá também seus comentários, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal, assim a gente pode produzir vídeos com mais qualidade que você merece. A gente pensando assim, agora já pulando assim para um segundo bloco, vamos dizer, a gente pensando o jogo, eu prestei assim muita atenção na sua palestra aqui no evento na CBF Somos Todos Futebol. Quando você fala assim, por exemplo, quando se fala na verdade de 4-4-2, 5-3, 3-5-2 ou o 4-1-4, né, que se fala tanto no 4-1-4, pareceu bastante com as equipes que você montou. A impressão que a gente tem é que a equipe joga daquela maneira a partida inteira. Mas em que medida você observa assim essas variações táticas de um time? Não passa o tempo todo apenas no 4-1-4, né? Sim. Como é que isso funciona em geral? Eu digo assim que números e o sistema tático e essa nomenclatura 4-1-4-1, 4-3-3, que ele é muito parecido, ela diferencia nas funções do posicionamento. É a posição inicial do atleta. É de onde ele sai. É por vezes onde tu está assistindo o jogo, vai iniciar o jogo, não quem sai com a bola, mas quem sai, ela já mostra o seu desenho. Ou numa ação defensiva, normalmente, tu consegue ver o desenho defensivo, nessa fase defensiva, como ela se defende. Se é um 4-1-4-1, se é 2 linhas de 4-2, a gente consegue desenhar. Mas esse é o processo inicial dela, de ataque ou na sua fase defensiva. Agora, o que é mais importante é quanto de mobilidade ela tem. São as liberdades, são as funções que exercem cada atleta. Quantos tu libera para atacar. E isso, a dinâmica do jogo te proporciona. Daqui a pouco, ele só ataca com 5 jogadores. 5 ficam atrás da linha da bola. Não, ele ataca com 7 jogadores. Essas interpretações e essa mobilidade, ela está nessa percepção e nessas orientações que o técnico passa. É engraçado, Tite, que assim, todo grande artista, toda pessoa bem-sucedida, ela constrói conceitos, né? Eu pelo menos acho isso, assim, quando eu olho um grande artista, quando eu olho... A gente acabei de se presentear com a biografia do Einstein. O Einstein criou um conceito. No futebol também se cria conceito, assim. Essa construção de conceito, a metodologia ou a estratégia de jogo, você costuma definir antes de entrar no clube, ou mesmo aqui na CBF, ou você vai adaptando de acordo com o elenco ou mesmo dentro da competição? Eu trago do DNA de ex-atleta, de jogador da base, de jogador do 2 contra 2, do campinho de terra. É onde eu acredito. Que é o futebol apoiado, de aproximação, de troca de passes, de criatividade, de montagem de um grande meio-campo, que a partir de um grande meio-campo que tu tenha, tu consegue ter um grande sistema defensivo ou uma criação ofensiva. Sabe, eu trago esse conceito um pouquinho de DNA, daquilo que eu acredito. E aí não vejo o que é certo e o que é errado. Vejo no estilo e vejo no acreditar. E a partir daí tu começa a montagem da tua equipe, a estruturação da tua equipe, de princípios táticos da tua equipe. Didaticamente o cara fala de subprincípios, eu não gosto de usar, eu digo, mas numa ideia de futebol. E essa ideia ela é do futebol menos vertical e mais de posse e de infiltrações. Essa ideia eu trago lá eu acho de ex-meio-campista frustrado, porque eu pensava com uma velocidade, mas eu não conseguia executar, porque eu não tinha força física e nem o meu tamanho de aceleração para executar aquilo que eu pensava. E depois que eu machuquei meu joelho, Gilmar, mais ainda, eu olhava o tape e eu via assim, o vídeo assim, mas a minha velocidade é maior que essa, e eu não consigo. Por quê? Porque o joelho, as freagens, as mudanças de direção me tiravam essa possibilidade.
Então talvez um pouquinho desse meio-campista frustrado que pensava e não conseguia executar, eu tento transpor para o jogo. Nos seus times tem sempre um grande meio-campo assim, que pensa rápido, né, que faz as transições com uma velocidade inimaginável, né, na seleção ou nos times que você montou, assim. Você falou também de uma coisa aqui no seminário que foi a influência dos técnicos. Aí você trouxe o Minelli, Carlos Alberto Silva, Enio Andrade, e Zagallo e Tele Santana. Né? Isso é também um DNA conceitual, né? Todos os técnicos que montavam times a partir de conceitos, né? Vem daí também? Sim. Normalmente a gente admira quem a gente gosta. Normalmente a gente rivaliza com quem a gente gosta. Eu digo assim, tem uma grande rivalidade Brasil e Argentina. Por quê? Porque a gente admira. A gente não admirasse, a gente não rivalizava. É porque qualidade tem do outro lado. E eu via no Enio Andrade grandes equipes, eu nunca conversei com ele porque é uma geração anterior, mas as suas equipes, elas tinham esse DNA, esses princípios, essa ideia. O Rubens Minelli, Internacional de 75, o Grêmio de 81, com o Enio, tricampeão, a seleção de 82, Zagallo, a seleção de 70 e um visionário para a sua ideia. Carlos Alberto Silva, o Guarani, de 78. Uhum. Então tu tem exemplos aí para as pessoas pensarem de uma outra geração que eu fiz questão de parabenizá-los, de homenageá-los, porque aquilo ali me influenciou, eu como garoto, eu como moleque, eu como o cara dizia, pô cara, esse time aí, desse jeito aí, eu gostaria um dia de eu jogar, não pensava em Zedek, eu gostaria de eu jogar assim como esses caras jogam. Professor, o senhor até falou alguma coisa aqui, mas eu queria voltar nessa questão assim. Mérito e momento define a entrada de um jogador na equipe titular. A história que o atleta construiu com a equipe ou com você ajuda na escalação. A relação que se estabelece por confiança e lealdade ou simplesmente por competência. Essa relação ela se estabelece ou por lealdade ou por confiança. Como é que o senhor lida com isso na formação dos seus times? Qualidade técnica individual e conduta pessoal. As duas. Ela não é só do atleta. Ela é do ser humano, ela é do técnico. Se eu for uma boa pessoa, de princípios, eu vou ser respeitado pelo grupo, pelos profissionais, pela equipe de trabalho. Porém, ele vai entender que, de alguma forma, tipo, o nível de conhecimento é bom, o tático que ele tem, os treinamentos dele são bons, ele vai dizer, não, ele é boa pessoa, mas o trabalho dele não é legal. De outra forma, tu tem um trabalho didaticamente bom, mas diz assim, pô, o homem não dá para confiar nele, cara. Ele não te fala as coisas, ele diz uma coisa na frente, mas ele age diferente. Ele diz que nós somos grupo, quer ver um erro que se comete, e aí quando a gente perde, ele vai na entrevista coletiva e fala assim, ó, a gente errou por erros individuais, e aí o meu atacante perdeu um gol debaixo do gol. O que ele está falando? Que o cara errou, que a culpa é dele. Então, essa sintonia entre fala e faz. Se não tiver essa confiança entre fala e faz, é no futebol, é na área administrativa, ela é na área empresarial, ela é no grupo de trabalho de vocês, ela é no sindicato, é assim. Certamente, eu concordo plenamente com isso, sim. E acompanhando o dia a dia do futebol, a gente percebe como isso de fato funciona dentro dos grupos, com pessoas tão heterogêneas, com formações das mais variadas. Sim. Eu imagino... Com rivalidades, com desavenças, com diferentes. Faz parte do jogo, né, do jogo. Tem técnicos que eu procuro, mas alguns que nós temos um relacionamento profissional, outros de inimizade e outros de amigo. A competitividade da classe, ela, infelizmente, ela te leva a algumas... Não gostaria de te falar isso, mas é o real. Mas o importante é que a gente carrega dentro de nós um certo ser ético, né, que nos dá a condição de agir no dia a dia. Né? E de ter esse discernimento para a gente escolher o melhor caminho, que a gente tem. Com certeza.